operação de crédito foi realizada. Foi realizada e, portanto, foi infringido o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal. O leite vai fervendo, vai aumentando a temperatura e, de repente, ele esturra, ele sai, ele derrama da panela. O que aconteceu com a população brasileira foi isso. Posição do presidente daquela casa, agora não mais presidente, por decisão da Suprema Corte, foi corroborada pelo voto de 367 deputados. É realmente um momento alto do Senado, essa sessão da manhã de hoje. Se essa senhora não tivesse feito nenhum mal, ela que é abortista, assumida. Não sou inquisitor, não sou golpista. Eu saio hoje daqui convencido. A presidente Dilma não estuprou, mas ela violentou as nossas maiores duas leis do nosso país. Todo mundo sabe que os créditos foram anterior à mudança de recomendação do TCU. Um plano diabólico que, graças a Deus, deu por terra, porque nós temos pessoas de bem nesse país. Por mais talentoso que seja o nosso advogado-geral da União, a causa que ele defende, infelizmente, para ele, não lhe socorre. A União não pode ter qualquer tipo de operação de crédito com bancos que controla. Acho que a comissão está pronta para poder fazer a sua deliberação. Nós estamos tratando aqui da honestidade pessoal da presidente da República. Boa noite. Isso que você acabou de ver são trechos de falas de alguns parlamentares da Comissão Especial do Impeachment. Amanhã eles votam o relatório de Antônio Anastasia, que recomenda a admissibilidade do julgamento no Senado. Você acompanha nesta edição os detalhes desta quinta-feira turbulenta. A Comissão Especial do Impeachment debateu o relatório de Antônio Anastasia, que pede o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Mas foi a decisão do Supremo Tribunal Federal de afastar Eduardo Cunha do mandato na Câmara dos Deputados que provocou os maiores debates. A bancada do governo defende a anulação do processo. Na chegada tumultuada, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, comentou a decisão do ministro Teori Zavascki de afastar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do mandato. Nós estamos desde o início desse processo dizendo que havia um desvio de poder do Eduardo Cunha, que ele tinha utilizado esse processo de impeachment como uma vingança e como um modus operandi seu. E agora, com essa decisão do Supremo, ficou clarissimamente comprovado que o modus operandi do presidente é o desvio de poder. E é o que aconteceu na instauração desse processo, por isso que ele é nulo. Na comissão, onde falou por 1 hora, José Eduardo Cardoso bateu na mesma tecla e criticou o parecer do senador Antônio Anastasia, que não levou em conta os atos de Eduardo Cunha. Por alguma razão, Vossa Excelência não quis enfrentar o Eduardo Cunha, a questão do Eduardo Cunha neste caso. E acho que agora, até pela decisão do Supremo Tribunal Federal hoje, há que se pensar. Quer dizer, vai se passar batido novamente nos atos do senhor Eduardo Cunha? Apesar de afastado, apesar de comprovado seu desvio de poder por decisão hoje do Supremo Tribunal Federal, que o afastou da presidência do mandato, não vai se enfrentar esta questão? Vai se fazer vistas grossas de novo às condutas do senhor Eduardo Cunha? Devido à vênia, senhor relator, eu acho que isso mereceria um exame mais acurado. Nesse episódio, Eduardo Cunha, que é a pedra de toque que a defesa tem usado para tentar anular esse processo, que vem seguindo religiosamente o rito constitucional, ele está fora de combate. Mas aquilo que foi feito, ele até, de certa forma, beneficiou o governo, e não o contrário, como pretendia o Senado na ampliação do espectro deste julgamento e desse processo. A senadora Fátima Bezerra, do PT, pediu o arquivamento da denúncia, segundo ela, por causa da influência de Eduardo Cunha no processo. Mas o pedido foi negado pelo presidente da comissão, Raimundo Lira. Esta comissão tem por missão dar parecer à denúncia número 1 de 2016. Esse parecer pode até ser pelo arquivamento, mas a competência para sobre ela resolver definitivamente compete de forma exclusiva ao plenário do Senado Federal. Por isso, indefira a questão de ordem apresentada. Além de reclamar dos atos de Cunha, o advogado-geral da União voltou a dizer que não existe crime de responsabilidade, nem na edição dos decretos, nem nas pedaladas fiscais. É óbvio que a denúncia é inepta e óbvio que nós não sabemos até agora qual é o ato. Me lembra aquele joguinho de criança do Wally, né? Onde está o Wally? Onde está o ato?
Não existe. Ninguém sabe dizer. Passamos pela Câmara e ninguém disse. Passamos agora pelo relatório do Senado e ninguém aponta qual é o ato. E vamos apurar depois que ela for afastada qual é o ato. Houve ato ou não houve ato? No caso dos créditos, ninguém discute a autoria, porque a senhora presidente assinou os decretos, não há dúvida. Indaga-se, no caso das pedaladas, nós vamos à lei de responsabilidade fiscal. E lá nessa lei, senhor presidente, nós observamos que toda lei de responsabilidade fiscal, ela atribui sempre, como o nome diz, a responsabilidade ao titular, ao chefe do respectivo governo. A bancada do PT apresentou voto em separado contra o parecer do relator Antônio Anastasia. Os senadores Randolfo Rodrigues e Vanessa Graziotin também. Sob o manto universal do combate à corrupção, o que se pretende, de forma escancarada, é o desvio para acessar o poder. O Brasil está sendo enxovalhado diariamente pelos maiores jornais, revistas e canais de televisão do mundo por essa tentativa espúria de retirada de uma presidente honesta, legitimamente eleita por questiúnculas contábeis que sequer caracterizam ilícitos fiscais. Por intermédio desse voto em separado, nós mostramos claramente que em nenhum momento, diferentemente do que apregoou o relator, houve o cometimento de qualquer crime de responsabilidade por parte da Presidenta da República. Os votos em separado só são votados se o parecer do relator Antônio Anastasia for rejeitado. Mas nem os governistas acreditam nessa possibilidade, já que a maioria da comissão se manifestou a favor do impeachment. A votação será aberta, nominal e no painel eletrônico. Mas antes, os líderes partidários e de bancadas podem usar a palavra por até 5 minutos cada um, de acordo com a ordem de inscrição. Por causa da votação da Comissão Especial do Impeachment, a entrada de visitantes estará proibida nas portarias e não haverá visitação institucional no Senado nesta sexta-feira. A Comissão de Constituição e Justiça marcou uma sessão extraordinária na próxima segunda-feira, às 16h, para que o senador Delcídio do Amaral apresente a defesa quanto à legalidade do parecer por sua cassação, votado no Conselho de Ética. Após a manifestação dos senadores da comissão, a matéria será votada em plenário. O relatório do senador Ricardo Ferraço considera que o Conselho de Ética cumpriu todos os requisitos de constitucionalidade e legalidade e está pronto para ser votado. Mas os senadores da comissão acharam prudente dar mais tempo, caso a defesa queira se manifestar, para não correr nenhum risco de questionamento jurídico. Não haverá nenhum tipo de questionamento ou judicialização. Há uma decisão tomada pela CCJ que tem a obrigação constitucional de zelar pela regimentalidade, constitucionalidade, legalidade de todas as matérias que passem por ela. Essa é uma matéria importante que nós vamos colocar a digital da legalidade. O senador Randolfo Rodrigues votou contra a extensão do prazo, pois o mérito da quebra de decoro já foi julgado pelo Conselho de Ética. Delcídio foi chamado 4 vezes para se defender, mas não compareceu. Esta primeira fase, onde está consagrado o direito à ampla defesa, já se exauriu. Mais uma vez, o senador terá o direito assegurado no plenário do Senado de exercer a ampla defesa. A decisão de adiar a votação responde à carta da defesa enviada ao presidente da comissão. Nela, os advogados pedem um prazo mínimo de 48 horas para o acusado se manifestar e afirmam que Delcídio virá se defender. A carta diz ainda que o regimento interno do Senado prevê 5 sessões do plenário antes da votação, mas isso não foi aceito pelos senadores. A presidência vai fixar um novo prazo. Um prazo que não existe no regimento interno. Não compete a ele discutir o mérito. Ele vai discutir unicamente, é o que está no regimento, isso sim é o que está no regimento, os aspectos legais e constitucionais. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Encerramos esta edição com trechos de discursos dos outros integrantes da Comissão do Impeachment na reunião desta quinta-feira. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.
Desde que o senador Anastasia foi eleito relator desta comissão especial, nós já sabíamos qual seria a conclusão do seu relatório. Isso, para mim, é princípio. Um governo não pode gastar mais do que arrecada. Eduardo Cunha, que abriu esse processo como uma vendetta pelo fato de nós do PT não termos concordado em fazer parte de um grande acordão. E se a presidente fez isso e era irresponsável na época, o que fez então o Congresso Nacional? Como podemos avaliar os senhores congressistas, deputados e senadores que compõem a Comissão Mista de Orçamento? É uma temeridade esta casa acolher a argumentação que veio da Câmara. Seja qual for o resultado da votação do parecer do nobre colega senador Antônio Anastasia, o país terá de reagir.